Wagner Terra, conhecido na internet como Wagner Utero. Então espero que vocês gostem das dicas, da forma como eu estou ensinando e que tirem algum proveito. Valeu? Então, os pincéis que eu usei nessa aula praticamente foram esses aqui, ó. Eu usei essa trincha aqui para molhar o papel, que a gente sempre molha no início, né, para poder ter os efeitos com a aquarela. Queria lembrar vocês que também pode ser feita essa mesma técnica que a gente usa em aquarela, dá para fazer com guache e tinta acrílica também, tá? Então, para molhar, eu usei essa trincha aqui. Ela tem, essa daqui é da Condor, é 1,5 polegadas, mas pode ser qualquer pincel grande, chato, não precisa ser exatamente esse aqui. Peguei um chato menor, que é para ocupar menos área, né? Lembrando que os pincéis para esse tipo de pintura devem ser sempre macios, tá? Com o pelo sempre bem macio. Esse aqui eu não cheguei a usar. Ele é uma cópia desse daqui. Esse pincel aqui ele é muito bom, porque a gente pode usar ele em várias situações, com aquarela, com tinta acrílica e guache. Esse daqui que eu tenho, ele é da Ceramic, número 12. Ele é um pincel redondo com ponta. É legal porque quando você está precisando usar a pontinha nos detalhes, ele funciona bem. E se você precisa de repente preencher um espaço maior, você aperta ele no papel e ele também preenche uma área boa. Gosto muito dele. E um fininho para os detalhes, e eu uso de pelo comprido. Eu gosto para a forma como a gente usa, às vezes para fazer algum galho, mato, eu prefiro esses de pelo comprido. As tintas que eu usei nesse desenho foram poucas, tá? Esse daqui é um estojinho bem simples de tinta aquarela. Esse aqui o custo não é elevado. Eu usei tinta preta, eu usei um ocre, eu usei esse ocre vermelho, eu usei um verde escuro, usei também amarelo e azul. Azul eu usei também. E também, às vezes, como não é de praxe se usar branco em aquarela, mas como nesse estojinho tinha um branco, a gente pode também usar para fazer alguns efeitos. Na verdade, muita gente ensina várias técnicas. Existem várias formas de se fazer a mesma coisa. Você vai descobrir de repente uma maneira sua com a prática. Que às vezes a maneira como um professor ensina pode não ser exatamente aquela que você vai adotar no futuro. Espero que esse vídeo venha ajudar vocês aí. Ok? Um abraço. Bom, pessoal, então essa é a imagem que nós vamos estar pintando agora com aquarela, tá? Uma coisa também que eu estava esquecendo de falar, muito importante, que nós vamos precisar de 2 recipientes com água. Pode ser 2 copinhos com água. Tá? Um a gente vai estar limpando o pincel e o outro a gente vai estar usando para molhar o pincel para passar na tinta. Por que 2 separados? Porque o que a gente está limpando o pincel vai sujar a água. É bom aquele que a gente vai usar para molhar com a tinta, para usar no desenho, procurar manter o mais limpo possível, valeu? Também nós vamos precisar de godê para pôr a tinta. Tem vários modelos, como vocês podem ver aí no mercado, mas isso não importa muito exatamente qual você vai usar, principalmente por ser principiante. O importante é que saiba que é necessário usar para fazer a mistura, é necessário que eles sejam todos brancos, porque eles vão ficar assim, ó. Tá bom? Então vocês vão precisar visualizar as misturas. Vamos iniciar nosso trabalho então. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer numa pintura de aquarela, dependendo do tema, é molhar o papel com água. Eu uso uma trincha, um pincel maior, para estar fazendo isso, para acelerar o processo. Existem várias técnicas, tá? Eu não me considero um expert em aquarela, mas o pouco que eu sei eu quero estar passando
nesse e nos próximos vídeos. Existem técnicas que a gente usa essa água inicial, que são aguadas. É isso que eu estou fazendo agora. Eu começo preenchendo essa região do céu, acima das montanhas, e como eu já tinha passado o pincel com água antes, observa que a tinta ela fica bem suave, se espalha bem gradualmente. Isso eu não teria conseguido se tivesse o papel seco. Nesse vídeo, inicialmente eu não deixei uma outra filmadora focando as tintas, tá? Então eu vou falando para vocês aqui as tintas que eu vou pegando no meu godê. Eu estou usando um azul. Eu misturei um pouquinho só com marrom para dar uma escurecidinha. E vou reforçando com azul, ó, para atingir mais ou menos o tom que eu vou querendo. A gente não precisa se preocupar muito com as pinceladas, que como o papel está molhado, fica fácil da gente consertar. Vamos supor que fique uma mancha e fique assim, demonstra bem assim, fica demonstrado aquela pincelada. É fácil de estar corrigindo enquanto o papel está úmido. Eu vou deixando também os espaços em branco abaixo para mim estar fazendo a montanha. Eu começo preenchendo com uma mistura de tinta que eu fiz de marrom com preto e um pouquinho de azul para estar fazendo a sombra da montanha. Nesse caso, toda a sombra está do lado esquerdo, ou seja, a luz, tudo que é luz vai estar do lado direito. Aqui na sombra, como eu quis que a tinta ficasse mais acentuada, eu peguei uma quantidade maior, né? E esperei um pouco que o papel desse uma secadinha. Junto com o marrom eu também estou colocando um pouco de azul. Bem pouquinha tinta, bem clarinho. Porque no gelo das montanhas sempre tem um pouco de azul também. Para dar uma reforçada no limite da montanha eu estou usando o branco. Eu vejo na internet, observando vários artistas, eles não costumam usar branco. Mas já que vem no nosso estojo o branco, que mal há usar ele, não é verdade? Eu aproveito e faço umas reentrâncias na rocha, na montanha, com o branco. Demarco também essa outra montanha para aparecer bem o céu de fundo. E dou uma escurecida nesse céu com mais um pouco de azul. Eu sempre molho o pincel na água, tá? Para a tinta ficar bem diluída. Esse vídeo está sendo feito especialmente para aquelas pessoas que não têm nenhuma experiência com aquarela. Espero que esteja servindo para que as pessoas se interessem nesse tema. Eu mesmo pessoalmente estou achando muito gostoso pintar com aquarela, porque você fica um pouco meio que livre para poder usar as cores, as pinceladas. A gente não se atém muito aos detalhes. E vou dando uma reforçada no céu. Não é necessário deixar o azul totalmente uniforme, porque o céu nessas regiões montanhosas existem muitas nuvens. Então, até agora eu estava usando um pincel chato. Agora eu estou usando um de cerdas macias e redondo com a ponta fina, porque esse pincel é interessante que eu posso trabalhar grandes áreas como os detalhes com a ponta. Inicialmente eu peguei um ocre, pincelei molhei o pincel na água, peguei a tinta e estou fazendo a base
das folhagens, da vegetação que vai ter aí nessa região que eu estou pintando. Lembrando que o papel ainda continua um pouco úmido, tá? Agora eu pego um verde escuro. E junto com esse verde escuro também eu peguei um pouquinho, bem pouquinho de preto, para dar uma escurecida. E começo a fazer os pinheiros. Eu comecei fazendo esse aqui de primeiro plano. Fazer o pinheiro é até fácil, gente. Só fazer um risco central e buscando com as pinceladas fazer as folhagens da maneira como vocês estão vendo aí. Observa que eu não peguei mais tinta e eu continuo usando essa mesma tinta no pincel e o verde está mais claro. Então é legal fazer isso porque a gente consegue causar uma ilusão de que esse outro pinheiro, por estar mais claro, ele está um pouco mais longe. E eu aproveito que tem menos tinta no pincel e vou fazendo uns pinheiros bem pequenininhos lá atrás, para dar essa impressão mesmo de profundidade na vegetação. Pego um pouco mais de tinta para fazer um pouco de sombra nesse pinheiro. E todos os pinheiros o trabalho é esse mesmo, uma linha central e fazendo e vai descendo, aumentando as folhagens. O gostoso da aquarela é que a tinta às vezes ela se movimenta e cria umas tonalidades bem interessantes. Um pinheiro é interessante, nunca fica igual ao outro, tá? Procura fazer sempre um mais diferente, um mais alto, mais baixo, um mais longe, um mais perto. Isso a gente consegue não só com o desenho do pinheiro, mas também com a quantidade de tinta no pincel. Observa que nesse outro que eu estou fazendo agora, a tinta está mais clarinha, para dar aquela impressão de profundidade. Vou fazendo umas folhagens para não ficar só com pinheiro também. Aproveito que tem bem pouca tinta no pincel para trabalhar esses pinheiros mais longes. Vou preenchendo os espaços. E com o pincel com pouca tinta eu vou trabalhando. Com marrom ocre eu traço uma linha que vai ser um pinheiro seco, meio que caído, para dar um destaque aqui no desenho. Aproveito já com a mesma tinta, eu já faço alguns galhos. Nesse tronco eu esperei um pouco o papel dar uma secada, tá? Para não manchar. Porque se o papel tivesse molhado, a tinta ia começar a andar pelo papel. E com esse marrom que eu tracei ainda meio fresca a tinta, eu traço um pouco de um marrom escuro que eu criei com ocre e um pouco de preto. E a tinta vai espalhando, ó, dentro do próprio tronco, porque é ali que a tinta está úmida. Com cuidado para não manchar aquilo que já foi feito. Vou dando uma escurecida também nos galhos.
Eu aproveito também, já faço no pé desse tronco um pouco de folhagem. Um pouco mais de tinta eu faço um pinheiro em primeiro plano aqui na ponta, do lado esquerdo. Eu usei um verde escuro e escureci um pouquinho também com marrom, para dar mais destaque na folhagem. Eu aproveito essa mesma tinta ainda no pincel e faço um pouquinho de sombra em alguns pinheiros, esses de primeiro plano. Observe que a sombra está sempre do lado esquerdo, acompanhando as montanhas. As ramagens, essa folhagem mais próxima do solo. Também faço uma mistura, eu faço um pouco de folha com verde, um pouco com marrom. Porque se você observar na natureza, nem tudo é só verde. Essa aula não está totalmente detalhada pelo fato de eu não estar mostrando a mistura de tintas, tá? A minha intenção mesmo é mostrar como esse desenho ele foi feito, para já ir buscando interesse nas pessoas que nunca tiveram uma experiência com aquarela. Mas eu prometo que eu vou fazer mais vídeos e vou estar mostrando todo o processo. E vou estar colocando no YouTube gratuitamente. Não vou estar desenvolvendo videoaula para DVD em aquarela, não. Eu pego um pouco de azul, que nós vamos estar fazendo algumas sombras assim, ó, que aqui no chão, no solo é como se fosse a neve. Eu aproveito um azul bem clarinho, ó, que a gente mistura com bastante água, para fazer a sombra da árvore. Observe que a sombra da árvore ela é um risco traçado no chão para a linha esquerda, para o lado esquerdo e só. Bem simples, e com o pincel meio que seco com a tinta, ó, vou dando umas pinceladas assim, para dar a impressão mesmo de neve nesse chão. Trabalho um pouco esses matos no pé do tronco. E eu resolvi deixar nesse vídeo todo o processo, inclusive essa parte que eu vou estar pintando agora, que não me agradou logo de cara, eu peguei e consertei. Então eu vou deixar para vocês verem como que é fácil quando a gente às vezes não agrada, e como é fácil para estar consertando. O que aconteceu? Eu comecei a pintar uns matos, né, com um azul um pouco mais escuro. Esse azul escuro, o que eu fiz? Eu peguei só um pouquinho de preto, misturei com azul, misturei com água para ficar um pouco mais claro, fiz algumas sombras na neve. E quando eu comecei a fazer os galhos, uns galhos saindo da neve, nessas ramagens aí do chão, teve alguns assim que eles borraram, eu não gostei, ficou estranho. Aí eu pego e conserto, vocês vão ver aí. Observa naquele galho à direita que ele começou a manchar. Por quê? Porque eu acabei fazendo, eu tinha que ter esperado esse galho para fazer esse galho quando tivesse seca a tinta. Como ainda estava molhado o azul, aí acabou manchando. Então, para agilizar logo o processo, eu escureci esse canto como se fosse a sombra das árvores, né, dos pinheiros. E vou refazer todo esse pedaço aí. O papel que eu estou usando é um papel de 300 gramas, especial para aquarela da Canson. A tinta que eu estou usando são tintas em bisnaga que eu adquiri na loja do desenho. Se na sua região não tiver esse material, vocês podem estar pedindo pela internet na loja do desenho, que eles entregam pelo correio, tá? O Emerson, que vai estar atendendo vocês, ele é um cara muito legal,
atende muito bem, tenho certeza que a minha indicação vai valer a pena. Aí com marrom e preto, uma cor mais escura, eu começo então, eu esperei o papel dar uma secadinha e começo a fazer os galhos, faço um pouco de mato também no pé do tronco. Agora já está mais fácil de trabalhar. Eu aproveito também, faço alguns risquinhos escuros no tronco. Para ficar um traçado mais fininho e uniforme, eu estou usando menos água nessa tinta, para ficar mais firme. Porque se eu não tomar cuidado, mancha. Eu aproveito um pouco de tinta que tem no pincel e vou fazendo um pouco também de uma vegetação mais escura no pé das árvores ali. Faço um pouquinho de mato também. Esse mato eu uso um azul escuro, mas assim com um pouco mais de água para ficar mais transparente a cor. Para diferenciar da madeira, do tronquinho saindo da neve. Ali mais próximo da vegetação também eu uso um pouco de verde, mais escuro. Eu uso um marrom com preto, uma mistura, para fazer um pouco mais de sombra no tronco. Logo mais eu vou estar jogando uma luz também nesse tronco. Se vocês observarem, uma coisa que eu não falei no princípio da pintura é que tem uma fita crepe em volta de todo o papel. Isso ajuda até manter uma moldura branca em torno da pintura. Protege também a sua pintura quando a gente ultrapassa o papel. A gente praticamente já está finalizando. Eu escureço um pouco, faço uma sombra com azul mais claro para dar um aspecto mesmo de sombra na neve. Sempre da direita para a esquerda. E aí no tronco, ó, tô jogando, para dar uma finalizada, tô jogando um pouquinho de luz. Para criar essa ilusão de textura na casca, né? E é isso, gente. Aí a gente assina a obra. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aulazinha bem simples, mas olha, é uma brincadeira que a gente fez. Espero que tenha servido para incentivar aquelas pessoas que não tiveram experiência com aquarela. E até a próxima aula. Prometo estar fazendo outras.